Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui mais uma vez, professora Nara Moraes, para mais uma aula de língua portuguesa. Já estão prontos? Preparados? Com o material já aí a postos? Maravilha! Pois vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, trabalhar aqui a questão dos nossos textos, dos nossos gêneros textuais e as nossas habilidades de cada dia, tá bom? Vocês já estão vendo aí o tema da aula, não é? Entendendo o texto didático. Olha só, já ouviram falar em texto didático? Se vocês souberem que na verdade vocês têm contato com ele todos os dias, vão ficar impressionados. Então vamos lá, vamos para a nossa aula? Inicialmente vocês já estão vendo aí o gênero que nós iremos trabalhar, tá bom? Que é o gênero, o texto didático. Grava aí, tá? E a nossa habilidade de hoje é essa aqui. Ler e compreender, sínteses, paráfrases, textos didáticos, agendas e esquemas, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Mas eu já coloquei aí em negrito o que nos interessa para hoje. Ler e compreender textos didáticos, que é o nosso gênero da aula de hoje, considerando a situação comunicativa e o tema do texto, certinho? Vamos lá, vamos começar? Hoje é segunda-feira, não é isso? Então vocês já sabem. Dia de falar do projeto de fluência. E aí, estão praticando mesmo? Já falei para vocês, quanto mais vocês leem, mais fluente ficam na leitura e mais facilidade terão para compreender os textos, para entender o que eles querem dizer a vocês, tá bom? Então leiam, releiam, façam todo esse projeto que a gente passa a vocês, que os professores passam, pelo Mob Família, pela plataforma e eu aqui também nas segunda-feiras. Então vamos lá? Só relembrando, como é que será feita essa leitura do texto de fluência? Já sabe, não é? Dividimos aí em 3 dias. No primeiro dia vocês farão a leitura silenciosa, só com os olhos, só com o pensamento. Olha para o texto e vai lendo, mas só com o pensamento, tá bom? No segundo dia, leitura em voz alta. Aí sim vai sair o som pela sua boca, igual estou fazendo agora, tá bom? E terceiro dia, leitura cronometrada. Já disse para vocês, é vocês medirem o tempo que se lê, o tempo que se leva para ler aquele texto, tá? Já dei até algumas dicas e vou revisar. Olha só, pessoal, para essa leitura cronometrada, se você não está conseguindo fazer ali pelo relógio, pelo celular, não tem um cronômetro, então como é que você faz? Grava um áudio no WhatsApp que lá não diz quanto tempo dura aquele áudio. Pronto, aí você saberá quanto tempo levou para ler o texto, tá? E aí você já sabe, no terceiro dia, no dia que vocês farão a leitura cronometrada, vocês também deverão preencher o nosso quadrozinho do mês de setembro, olha aí. Onde tem data, você vai colocar a data do terceiro dia, tá? Do dia que você fez a leitura cronometrada. Título do texto, o título do texto de fluência que a gente está trabalhando na semana. O tempo é o tempo cronometrado, né? Quanto tempo você levou para ler aquele texto. E por fim, o que você entendeu da leitura do texto, tá bom? Faz ali um resumozinho, diz o que entendeu. Sempre falo para vocês, façam esse quadro bem grande no caderno, né? Que é para as informações não ficarem ali atrapalhadas, muito imprensadinhas umas nas outras, tá bom? E qual é o texto de fluência desta semana? Olha aí, olha o ônibus, tá bom? É um texto da Silvana Mendes. Vou fazer a leitura aqui para vocês, mas vocês vão seguir os comandos da professora ou do professor de vocês, tá bom? Então, olha só. Olha o ônibus. José, olha o ônibus. Onde? Aí, passou. Temos tempo. Maria, trabalho às 10. Quantas horas? Nossa Senhora, o que foi? Ai, meu Deus, o dinheiro do ônibus ficou em casa. Vai lá, eu fico no ponto. Dá tempo? Que horas são? José, paga o ônibus para mim? Não tenho dinheiro, algum problema? Sim, eu também não tenho dinheiro. Vai em casa pegar. Não dá tempo. Dá sim. Não dá. Dá. José, olha o ônibus. Onde? Aí, passou. Ok? Então, vocês vão fazer a leitura desse textinho em casa, da Silvana Mendes. Observa aí que dá pra gente já perceber que há um diálogo entre duas pessoas, não é? Esse tracinho que vocês estão vendo antes
da frase, né, já dá indicação de que é a fala de alguém, tá? Mudou o tracinho ali, a gente chama de travessão, né? Já muda também a pessoa que vai falar, tá? Então é um diálogo aí entre duas pessoas, tá? Que supostamente estão em um ponto de ônibus, aguardando o ônibus, ok? Então façam a leitura, tentem compreender direitinho, sigam os comandos dos professores de vocês e não esqueçam de preencher aquele quadro, tá bom? Ok, já sabemos o nosso texto de fluência da semana, vocês irão trabalhar durante esta semana toda. Vamos agora para o nosso assunto da aula de hoje, que é o gênero textual texto didático, tá bom? O que é esse texto didático? Estão vendo aí a capa do livro de vocês, não estão? Por que eu coloquei a capa do livro de vocês aí? Estamos diante de um livro didático. Olha só, livro didático, texto didático, tem tudo a ver, não tem? Tem sim. Vocês têm os livros didáticos, livros de português, de ciências, de história, de geografia, não é isso? E entre outras disciplinas. Bom, esse livro didático está repleto de texto didático, tá bom? Então, o que é o texto didático? É aquele texto que explicitamente, claramente, tá? Ele visa instruir, ele visa dar uma instrução, um ensinamento, tá bom? É aquele texto que tem as finalidades pedagógicas, o objetivo dele é ensinar algo a alguém, tá bom? É aquele texto que está relacionado ao ensino das ciências, por isso que eu trouxe aí a capinha do livro de vocês, tá? Das artes, das técnicas e por aí vai. Então, o que é o texto didático? É um texto cujo objetivo principal dele é ensinar o leitor sobre alguma coisa, tá bom? E aí a gente já pensa aqui nas ciências, tá? Nos livros de vocês didáticos, no conhecimento que vocês adquirem nas salas de aula, ou agora mesmo em casa, quando a gente manda os textos para vocês lerem, os textos que explicam algo, tá? Que ensinam algo. Se o texto está ensinando alguma coisa, está ensinando o assunto, está ensinando um determinado tema, então você está diante de um texto didático, tá bom? É um texto cujo objetivo é ensinar, tá bom? Vamos entender mais sobre ele? Olha só, o texto didático tem objetivos pedagógicos, tá? Daí a gente já lembra do livro didático, dos conteúdos que os professores já passam, ensinar algo, tá bom? O vocabulário, as palavras, né, a linguagem utilizada nesse texto aí, elas devem ser acessíveis, tá? O vocabulário deve ser acessível, ao ponto de você ler o texto, você compreender o que ele está te ensinando, o que ele está te passando, tá bom? A fim de que os leitores extraiam do texto uma única compreensão, uma mesma compreensão. Isso é muito importante, tá? Quando falamos de texto didático, estamos diante de um texto que tem um significado, que tem um único sentido, tá? Não pode ser um texto que vai ter várias interpretações, tá bom? Aí já não é um texto didático, tá? O leitor tem que ler aquele texto e tem que entender. Outro leitor que for ler tem que entender a mesma coisa, tá bom? As palavras devem ser empregadas no sentido denotativo, no sentido literal. É por isso que os leitores, ao ler os textos didáticos, eles têm uma única compreensão, porque estão diante de um texto cuja linguagem é denotativa, é aquela linguagem objetiva, que diz o que é sem arrodeios, tá bom? Sem mais de uma leitura, mais de uma interpretação, tem que ser apenas uma. É um texto utilitário, como assim? Tem utilidade, tá? É um texto informativo, é um texto não literário, tá? É um texto objetivo, como a gente já viu antes, ok? É escrito na terceira pessoa do singular. Por exemplo, no Brasil colônia houve, olha aí, olha o verbo houve, já na terceira pessoa do singular, tá bom? O açúcar foi, olha o verbo aí já na terceira pessoa do singular também, tá bom? Então é um texto escrito em terceira pessoa. Primeira pessoa não entra, ela vai escrever as informações, vai apresentar as informações para o leitor compreender o assunto, tá bom? Texto voltado ao processo de ensino-aprendizagem. Olha aí a chave, tá? Que é o texto didático, que é um texto voltado para o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Tem o objetivo de ensinar o leitor alguma coisa, tá bom? Algum assunto, traz alguma informação para aquele leitor aprender, ok? O texto didático é destinado principalmente àquelas pessoas que ainda não conhecem o assunto nele explorado. É por isso que vocês têm livros didáticos. Por isso que é para vocês terem livros didáticos, né? Nos livros didáticos vai vir
vários textos, né? Vão vir vários textos. Textos esses didáticos que têm como objetivo te ensinar alguma coisa. Por exemplo, nessa imagenzinha do livro que vocês já estão vendo aí, não é? Expedições Geográficas, é um livro de geografia. Você vai encontrar muitos textos didáticos neste livro, cujo objetivo ali é ensinar vocês algum assunto relacionado à geografia, a essa ciência, tá bom? Então, por exemplo, vocês vão encontrar textos ali falando sobre o relevo, textos ali falando sobre as regiões do Brasil, vários assuntos que vocês já conhecem aí bem melhor do que eu de geografia, não é isso? Porque vocês têm contato diariamente, tá bom? Então, o livro didático é um exemplo de local onde se encontra textos didáticos, ok? Deu para entender direitinho, gente? O que é o texto didático? É aquele texto cujo objetivo principal é te ensinar alguma coisa, tá bom? Estou diante de um texto que está me ensinando algo, está me ensinando sobre as regiões do Brasil, está me ensinando sobre as regras da gramática, está me ensinando sobre o texto didático. Então, eu estou diante de um texto didático, certinho? Olha aqui, eu trouxe um exemplo para vocês de texto didático. Vou ler aqui e vocês já acompanham. Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapé, além de menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pensa comigo, pessoal. Eu não sei nada sobre a cana-de-açúcar, não sei como foi que ela foi introduzida no Brasil, não sei qual é a região do Brasil, quais são os estados do Brasil que mais produzem, não sei de onde que ela veio, não sei a origem dela, tá? Olha o tanto de coisa que eu não sei. Como é que eu posso aprender? Lendo um texto didático como esse. Esse texto aqui que nós lemos é um texto didático, porque ele está nos ensinando a respeito da cana-de-açúcar. Ao ler esse texto, eu já sei a origem da cana-de-açúcar, onde foi que ela foi originada. O que eu sei mais? Eu sei que ela foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses. O que eu passo a aprender quando eu leio um texto didático como esse? Eu sei que a região que durante séculos foi a grande produtora da cana-de-açúcar no Brasil foi a zona da Mata Nordestina. Eu vou saber mais ainda, ao continuar lendo o texto, ao continuar estudando esse texto, eu vou saber, por exemplo, quais são os estados do Brasil que mais produzem cana-de-açúcar. Perceberam aí como é simples? Se você está diante de um texto que está te ensinando algo sobre um determinado assunto, está trazendo informações sobre um assunto, expondo conhecimento sobre um determinado assunto, você está diante de um texto didático. Deu para entender, pessoal? Bem simples, não é? Então, olha só. Nota que aqui vai depender muito de como vai ser organizado. Nós não temos aqui uma estrutura exatamente fixa, tem que começar assim, tem que ir desse jeito, tem que terminar daquele jeito. Não é bem assim, né? Vai depender muito dos livros didáticos, vai depender muito de quem produziu ali, como foi que organizou. A técnica principal é: quanto mais fácil do leitor compreender o assunto, melhor. Então, quando a gente está diante de um texto didático, a gente pode encontrar o texto só assim, limpo e seco, mas a gente pode encontrar imagens ali que possam ajudar a compreender, a gente pode encontrar infográficos, né, que são aquelas imagens com informações, com gráficos explicando direitinho. Então, tudo que eu puder trazer ali para aquele texto didático, para facilitar a compreensão e o entendimento sobre o assunto, é válido, tá bom? Mas foquem nisso. O que é o texto didático? É um texto que tem como objetivo ensinar o leitor sobre alguma coisa, sobre algum assunto, tá bom? Sobre algo. Entendido? Pois vamos lá, vamos continuar. Trouxe aqui esse esquemazinho para vocês memorizarem, gravarem aí, tá bom? Se der para copiar direitinho no caderno, copie, porque vai ajudar bastante. O gênero que nós estamos trabalhando é o texto didático, certo? Qual a finalidade desse texto didático? Puxa lá para cima, já coloquei, ó. A finalidade é o ensino, tá? É ensinar você, leitor, sobre um determinado assunto, tá bom? Por isso que eu coloquei mais embaixo também que esse texto ele tem um cunho educativo, tá bom? É educar, é ensinar, é
proporcionar a você conhecimento sobre determinado assunto, tranquilo? Quais são as características desse texto didático? Objetividade, tem que ser um texto objetivo, nós estamos trabalhando com ciência e não com achismo, com pontos de vista, tá bom? Então é um texto objetivo. O texto vai se basear na ciência, vai se basear nas pesquisas, vai se basear nos estudos para te ensinar um assunto, tá bom? Não vai te ensinar o que a pessoa que escreveu o texto acha, vai te ensinar ciência, tá bom? Vai te ensinar estudos, pesquisas, ok? Trabalha com a impessoalidade, tá bom? Vocês já estão vendo aí o que é essa impessoalidade. Quem escreveu o texto não se manifesta, tá? Não há ali o ponto de vista dele. Ele está apenas expondo ali um conteúdo, expondo uma informação, expondo um conhecimento para você, tá bom? É um texto escrito em terceira pessoa, nós já vimos. O fato de ser objetivo e de ser impessoal faz com que o texto seja escrito em terceira pessoa também, tá bom? E sequências expositivas, né? Nesse texto a gente vai encontrar sequências expositivas, vai estar ali expondo, olha só, expondo informações sobre um determinado assunto, expondo conhecimento sobre um determinado assunto, tá? Ao ler aquele texto ali, ó, há uma sequência expositiva. Qual a primeira informação que a gente tem? Que a cana-de-açúcar se originou na Ásia. O que mais? Em seguida, o que é nos exposto, né? O que é exposto ali para a gente? Que a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. Olha aí, tá vendo essa exposição, essa sequência expositiva de informações, de conhecimento sobre o assunto que até então a gente não sabia, né? Digamos assim, né? Mas vocês sabem que vocês estudam bastante isso aqui, tá bom? Então, isso, gente, é assim o texto didático, tá? Sem segredo nenhum, sem muita dificuldade. Abra o seu livro aí, qualquer livro didático que você tem. Seja de ciências, de história, geografia, português, matemática. Na hora que você se depara com um texto em o seu livro, você vai estar diante de um texto didático. Se for um texto que está te ensinando sobre algum assunto, sobre alguma coisa, tá bom? Então, essa é basicamente as informações que vocês têm que ter de início para essa primeira aula, tá? Para o nosso texto didático, para o gênero textual da nossa aula de hoje, ok? Vamos continuar. Para entender um pouco mais sobre o gênero de hoje, que é o texto didático, olha, lembra lá do tema da nossa aula, conhecendo o texto didático? Nada melhor do que trazer um texto didático para a gente analisar, tá bom? E aí eu peguei um livro aqui de Ética e Cidadania do sexto ano, de mãos dadas, né? Ética e Cidadania do sexto ano. E aí trouxe aqui a exposição lá do capítulo 3, o que está exposto no capítulo 3, tá? O que é religião. Ah, professora, não estou conseguindo ler não. Calma, porque eu trouxe aqui bem visível para vocês. Vamos lá fazer a leitura e vão tentando visualizar isso que eu acabei de passar para vocês sobre o que é o texto didático. Então, capítulo 3, o que é religião? O título já do texto didático é esse, o que é religião? Então, a gente já espera que ao longo da leitura desse capítulo a gente descubra, né, o que é a religião, descubra coisas relacionadas a esse assunto. Então, vamos lá. O que é religião? O estudo da religião, longe de ser uma janela que se abre apenas para panoramas externos, é como um espelho em que nos vemos. Já começa aí com uma citaçãozinha do Rubem Alves, né? Continuando. Em seguida vem uma imagem, tá bom? E aí continua o texto. Um texto verbal, né? Porque a imagem também é um texto, vocês sabem, ok? Texto não verbal e aqui texto verbal. A descrição lá daquela imagem, gente, está bem aqui do ladinho, no cantinho superior direito, ó. Cada um de nós cria formas de se conectar com Deus. Orar junto à natureza é uma das escolhas. Então, olha aí, você vê a imagem de uma pessoa sentada, né, em meio à natureza, em meio a um espaço bem natural, e ele está aí como se estivesse meditando, né, como se estivesse rezando. Então, já tem essa informação aí para vocês irem anexando e irem compreendendo, tá? Cada um de nós cria formas de se conectar com Deus. Orar junto à natureza é uma das escolhas. Vamos lá aos parágrafos. A palavra religião vem do latim, língua antiga que deu origem a muitas línguas atuais, incluindo o nosso idioma, o português. Os estudiosos ainda não chegaram a um acordo sobre o significado da palavra religião. Para uns, ela significa a relação entre a humanidade e Deus.
Para outros estudiosos, é uma constante tentativa de compreender os mistérios de Deus. Aí olha outro detalhezinho que a gente encontra muito nos textos didáticos, em livros didáticos. Olha essa palavrinha que está em azul, né? Mistérios. Está destacada aí. Significa que em algum lugar ali da página do seu livro tem algo falando sobre ela. Olha aí do ladinho direito, ó. Mistério. O que é mistério? Já vai dar um significado, né? É aquilo que a mente humana é incapaz de compreender. Pronto, voltamos lá para os nossos parágrafos. Neste capítulo, vamos aprender um pouco sobre o surgimento das religiões e sua influência no modo de vida das sociedades. Ok, então esse parágrafo aí já começa a nos dizer o que a gente vai aprender nesse capítulo desse livro, tá? Nesse texto didático. Qual é o objetivo desse texto aí, olha? Fazer com que a gente aprenda um pouco sobre o surgimento das religiões. Além disso, aprender um pouco sobre a influência no modo de vida das sociedades, né? As sociedades são conduzidas ali por suas religiões, por suas crenças, tá bom? Continuando, outra imagem que a gente já analisa aí, já percebe, né? Uma cultura diferente, as pessoas ali já dispostas nesse espaço. O que será que elas estão fazendo, né? Aqui do ladinho, já do lado esquerdo, né? Para mim é lado esquerdo, não sei se para você está assim também. Tem assim, ó, monges e noviços budistas oram em frente ao templo Pra uma coisa assim, não sei muito bem a pronúncia, pessoal. Durante a comemoração do Dia da Terra em Bangkok, Tailândia. Os participantes do evento destinam-se a oferecer generosidade ao próximo e a obedecer aos preceitos de Buda. Foto de 2016. Então tá a descriçãozinha já da foto, né? Já começa a ver uma diferença das nossas crenças, né? Continuando. As religiões existem desde que os primeiros humanos começaram a viver em grupos há milhares de anos. Elas fazem parte da história dos povos. As práticas religiosas resistem a todas as invenções da tecnologia, como as viagens espaciais, o avião, o telefone, o automóvel, o cinema, a televisão, o computador e o celular. Assim como a luz do sol, elas estão espalhadas por toda a Terra, arrastando multidões pelas ruas e lotando igrejas e outros lugares sagrados. Portanto, quem ignora as religiões não pode dizer que conhece a história da humanidade, ok? Então tá aí, não deu para trazer o capítulo todo, né, gente, porque não daria certo, mas eu trouxe aqui uma parte do texto didático que tem no livro didático de Mãos Dadas de Ética e Cidadania do sexto ano, tá bom? Então vocês já puderam aí, ó, olha para essa imagenzinha do lado, já puderam imaginar aí, visualizar como é que está disposto esse texto didático. Professora, por que é um texto didático? Porque tem como objetivo instruir, né? Ensinar, tá bom? E aí vamos para as nossas questões, para a gente entender um pouquinho mais, tá bom? Depois a gente vai falar mais nas próximas aulas sobre esse texto. Primeira questão já começa dizendo o seguinte: o texto, que é religião, tem como finalidade o quê? Falei para vocês durante essa aula toda, né? Quando eu quero saber qual é a finalidade do texto, eu quero saber qual é o objetivo, né? Para que esse texto foi escrito? Por que ele está ali, tá? Qual é a finalidade? É ensinar ao leitor o que é religião? É impor ao leitor uma religião? É mostrar ao leitor que a religião não existe? Ou é comprovar para o leitor que uma religião é melhor que a outra? E aí, pessoal? Eu sei que vocês já acertaram aí a resposta, né? Porque estão prestando atenção à aula e eu falei desde o início que a finalidade, o objetivo dos textos didáticos é ensinar. A única alternativa que aparece essa palavra é a letra A, não é? E o que aquele texto está nos ensinando? Está nos ensinando o que é religião, não é isso? Muito bem, pessoal. Quem disse letra A acertou. Maravilha. Vamos para a segunda. A segunda diz assim: segundo o texto, o que é religião? Letra A. Os estudiosos já chegaram a um acordo sobre o significado da palavra religião? Vamos ver se vocês prestaram atenção à leitura. Letra B. Para todos os estudiosos, a palavra religião significa religação entre a humanidade e Deus? Letra C. Para todos os estudiosos, a palavra religião significa uma constante tentativa de compreender os mistérios de Deus? E aí?
Ou letra D, os estudiosos ainda não chegaram a um acordo sobre o significado da palavra religião? Estão em dúvida? São muito parecidas, né, as alternativas, mas tem um detalhezinho aí que é uma pegadinha para ver se vocês leram com atenção. Vou voltar lá no início do texto, ó. Essa parte aqui. Atenção! A palavra religião vem do latim, língua antiga que deu origem a muitas línguas atuais, incluindo o português. Os estudiosos ainda não chegaram a um acordo sobre o significado da palavra religião. Já eliminei lá uma alternativa, né? Eles ainda não chegaram a um acordo, né? Uns pensam que é algo, que significa algo, outros pensam que significa outra coisa. Olha só, para uns, não para todos, né? Para uns estudiosos, ela significa a religação entre a humanidade e Deus. Uns estudiosos creem nisso. Para outros estudiosos acreditam que é uma constante tentativa de compreender os mistérios de Deus. Então, ó, não são todos os estudiosos que pensam da mesma maneira, né? Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, tá bom? E aí, vamos voltar lá para a nossa alternativa. Daí acho que já dá para a gente responder. Letra A, os estudiosos já chegaram a um acordo? Não, né? A gente acabou de ver, os estudiosos ainda não chegaram a um acordo sobre o significado da palavra religião. Elimina a letra A. Letra B, para todos os estudiosos, a palavra religião significa a religação entre a humanidade e Deus? Quase certa, não é? Qual é o problema? Para todos os estudiosos? Não. Alguns pensam dessa forma, outros não. Então já elimina a letra B. Letra C. Para todos os estudiosos, a palavra religião significa uma constante tentativa de compreender os mistérios de Deus? Mesma coisa, não é? Não são todos que pensam assim. Está dividido aí. Uns creem que é a religação entre a humanidade e Deus e outros acham que é a constante tentativa de compreender os mistérios de Deus. Então, B e C estão erradas. Ficamos com a alternativa letra C, não é isso, pessoal? Segundo o texto que é religião, os estudiosos ainda não chegaram a um acordo sobre o significado da palavra religião. Olha aí, vocês já estão aplicando a nossa habilidade, entendendo o texto didático, tá bom? Terceira, o que o leitor aprenderá ao ler o texto didático que é religião? Olha só, falei para vocês que o texto didático é um texto cujo objetivo é nos ensinar sobre algum assunto, né? Sobre alguma coisa. E aquele texto que a gente leu está nos ensinando o quê, tá? Está nos trazendo conhecimento sobre o quê? O que vocês colocaram aí? Tem um parágrafozinho lá no texto que apresenta isso, não é? Mas vamos ver aqui se vocês acertaram. Então, ao ler o texto que é religião, nós aprenderemos um pouco sobre o surgimento das religiões e também a influência dela no modo de vida das sociedades. Tem um parágrafo que deixa bem claro o que a gente vai aprender ao ler aquele capítulo, tá bom? Ao ler aquele texto. E aí, vamos fechar aqui com mais umas, rapidinho. De acordo com a leitura do texto que é religião, marque V para verdadeiro e F para falso. Vão dizendo aí. As religiões existem desde que os primeiros humanos começaram a viver em grupos há milhares de anos? Sim, não é? Isso aqui é verdade, não é? A gente viu lá. As práticas religiosas não resistiram a todas as invenções da tecnologia, como a TV e computadores? Não resistiram? Tanto resistiram que ainda hoje as pessoas seguem suas religiões, né? Cada pessoa tem sua religião, tem seus grupos de religiões, né? As religiões estão espalhadas por toda a terra, arrastando multidões pelas ruas e lotando igrejas e outros lugares sagrados? Sim, mesmo com a invenção da TV, dos celulares, da internet. Quem ignora as religiões pode dizer que conhece a história da humanidade? Não pode não, não é? Então, é isso, gente. Foi isso que a gente viu aqui no nosso texto, tá? A gente já entendeu um pouquinho aí sobre o texto didático e a gente continua na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!